Com um exemplo prático e real, a gente vai aprender como usar as funções conte-valores, conte-c, conte-cs, soma, soma-c e soma-cs aqui no Excel. E todas essas funções vão nos auxiliar a resolver de fato um problema real, um problema prático que pode te ajudar muito no seu dia a dia, no seu serviço aí para automatizar alguma contagem, alguma soma com critérios. Enfim, olha que interessante. Aqui eu tenho uma planilhinha de estoque. E se você quiser baixar aqui essa planilha, você clica no link aí da descrição, beleza? Que você consegue fazer o download desta planilha aqui e das questões para a gente resolver e analisar. Então aqui são as questões de análise que a gente precisa fazer e que é muito comum a gente precisar usar no dia a dia. Nessa planilha de estoque eu tenho o nome do produto, eu tenho a prateleira que o produto está, a quantidade do produto, a quantidade, o valor total do produto em estoque e a origem do produto, da onde que ele veio. E a partir dessas informações, eu gostaria de fazer algumas análises, como por exemplo, quantidade de produtos únicos, quantidade de produtos únicos com origem da Bahia, total de produtos em estoque, quantidade total de produtos na prateleira A, quantidade total de produtos com origem em São Paulo, quantidade, olha só, aqui tem dois critérios, quantidade total de produtos na prateleira A com origem em São Paulo. Então a gente vai aprender a fazer muita coisa nesse vídeo. Vai juntar critérios, fazer coisas bem específicas, coisas mais abrangentes. Vamos aprender muita coisa interessante, coisa prática que pode te ajudar muito no dia a dia. Valor total em estoque, valor total na prateleira C, valor total na prateleira A com origem da Bahia, quantidade de produtos únicos com estoque maior que R$5.000 e quantidade de produtos únicos com estoque menor que 15 unidades. Vamos, na prática, aprender como é que a gente pode fazer isso, então, no Excel. Vamos lá. Vamos começar entendendo a base de dados, ou seja, a tabela que eu tenho e eu vou utilizar nesse vídeo. Então, basicamente, essa minha tabelinha, essa minha planilha, é uma planilha de estoque, onde eu tenho o nome de vários produtos. É uma planilha aqui bem grande, tem mais de 100 linhas. Então, eu tenho o nome do produto, tenho a prateleira que esse produto está, aí tenho várias prateleiras aqui diferentes, né? Tenho a quantidade de cada um dos produtos, o quanto que tem desse produto no meu estoque. Aí eu tenho aqui o valor total, ou seja, o total do produto que está no estoque em reais, em dinheiro. Também tenho a origem do produto, da onde que ele veio. Se ele veio do estado de São Paulo, né, foi fabricado em São Paulo. Se ele foi fabricado, se ele tem a origem em Minas Gerais. Ou aqui no caso, se ele tem a origem na Bahia. A partir dessas informações, eu gostaria de fazer algumas análises. E por isso que é interessante a gente entender os conceitos desse vídeo. Por quê? Através de informações, você consegue fazer análises através dessas informações que você tem na sua planilha do Excel. Então, olha só, que tipo de análise? Quantidade de produtos que eu tenho no meu estoque. Então, digamos que você trabalhe com 5 itens diferentes. No caso, aqui teria que aparecer o número 5, ou seja, você tem 5 itens diferentes. Mesmo que você tenha várias unidades de cada um dos itens no seu estoque, o que importa aqui nesta primeira pergunta é quantidade de produtos únicos. Quantos produtos você trabalha na sua empresa? No caso aqui eu coloquei 5, né? Mas a gente viu naquela tabelinha que são muitos mais, tem muitos produtos, né? Então a gente vai fazer de modo automático essa soma, essa contagem no Excel. Quantidade de produtos únicos com origem em São Paulo. Então olha que interessante, uma outra pergunta um pouquinho mais criteriosa. E eu separei aqui por cores. Verde é fácil de fazer, o amarelo é um pouquinho mais difícil, médio, e o vermelho é o nível mais difícil, né? Então, separei aqui por cores e por níveis para que a gente consiga ir treinando as funções que a gente vai aprender nesse vídeo aqui. Quantidade total de produtos, quantidade total de produtos na prateleira A, total de produtos, quantidade com origem em São Paulo, quantidade total de produtos na prateleira A com origem em São Paulo e etc. Né? São bastante perguntas aqui que a gente tem que responder com função no Excel. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer todos, beleza? Mas vamos ir uma por uma. Então vamos começar aqui com a quantidade de produtos únicos. Quando a gente fala em produtos únicos, eu não estou querendo dizer a quantidade em estoque do produto. Não, é a quantidade de produtos. Então, serra circular, 1 produto. Termostato digital, 2. Capacete infantil, 3º produto. Pendrive, 512 GB, 4º produto. E assim por diante. Então é para a gente contar quantos produtos diferentes eu tenho na minha loja. Não é a quantidade de todos os produtos, mas quantidades de produtos únicos. Né? Quantos produtos eu trabalho, ou algo do tipo, tá bom? São perguntas aí similares. Como é que eu posso fazer para contabilizar? Até porque, olha só, se eu ficar contando 1, 2, 3, 4, 5, vai demorar muito tempo. Como é que eu posso fazer para contar de modo automático? E por que é interessante também a gente contar de modo automático?
automatizar essa contagem. Porque vai que você, diariamente, ou ali uma vez por semana, uma vez por mês, sempre está colocando novos itens na sua loja, tirando alguns itens um pouco que não vendem tanto, né? Então você está sempre adicionando, removendo itens. É legal você sempre ter essa contagem automática, de modo atualizando sempre para você. Então sempre que você adicionar ou remover algum item, a contagem já aparece para você atualizada, beleza? Então como é que a gente pode fazer para contar no Excel? A gente pode usar a função contar valores, por exemplo. Então olha só, igual sempre começa com o sinal de igual, quando você vai usar uma fórmula, algum cálculo no Excel. Igual, contar, olha só, aqui ó, conte valores, tá? Conte.valores. Deixa eu dar 2 cliques aqui, ó, 1, 2. O que essa funçãozinha aqui faz? Ela conta valores. Então, todas as células que contêm informações, a função conte.valores vai contar para a gente. Então, deixa eu fazer o seguinte. O que eu quero contabilizar aqui? Eu quero contar todos os produtos que eu tenho. Posso fazer essa seleção de várias maneiras diferentes. Uma das maneiras é o seguinte. Deixa eu vir aqui, ó, em contar, né, que é a planilha onde eu tenho meu estoque. E aí, eu vou selecionar, ó, clico na primeira célula e arrasto até o final, onde termina as informações aqui da minha planilha de estoque. Beleza, eu fui até aqui embaixo, pronto. Agora eu posso apertar o Enter, e aí eu já consegui contabilizar que existem 112 produtos na minha loja. 112 produtos diferentes. É claro que cada um desses 112 produtos tem vários outros produtos, né? Então, por exemplo, tem 112 produtos na minha loja, itens diferentes. Mas cada um deles ainda tem um estoque um pouco maior, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, parafusadeira 12 volts, só da parafusadeira existem 239 unidades, né? 239 só da parafusadeira. Então, o número que a gente retornou ali, 112, é só o número de itens diferentes, beleza? Qual que é uma outra maneira que eu posso contabilizar os itens? Até porque, lembra que eu falei que é interessante? Sempre que a gente adicionar um item novo ou remover alguma coisa, a contagem atualizar de modo automático, o jeito que eu fiz não está fazendo isso. Então, eu vou te mostrar, ó. Se eu adicionasse aqui, ó, por exemplo, um novo produto, 1, 2, 3, ABC. Beleza, eu só vou deixar assim mesmo. Não vou nem terminar de preencher as informações, não preciso. Quando eu volto aqui para a contagem, olha só, está 112. Porém, o correto seria 113, porque eu acabei de cadastrar um novo produto. Para que eu possa deixar esse processo automático, vamos fazer da seguinte maneira, ó. Deixa eu deletar esse produto que eu cadastrei, e aqui eu vou dar 2 cliques para abrir a função e, ao invés, ou vamos fazer de novo, né? Então, ó, igual conte.valores, 2 cliques para selecionar. Agora, ao invés de eu selecionar o intervalo, então, por exemplo, clico, seguro e arrasto, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui em cima na minha planilha, então ao invés de eu clicar, segurar e arrastar no intervalo, selecionar só um intervalo, eu vou clicar aqui na letra A. Então eu clico aqui na letra A para selecionar toda a coluna A. Dessa forma, toda a coluna é contabilizada, até a última linha do Excel. Agora, se eu apertar o Enter, olha o valor que retorna para mim. 113. Mas espera aí, 113 não é o número correto, porque eu tenho 112 produtos. Por que ele contabilizou 113? Porque uma vez que a gente seleciona toda a coluna A, essa função conte.valores, ela conta todos os valores, inclusive o título. Então a gente tem que remover o título da contagem. Vamos fazer isso, é bem simples de fazer, beleza? É só a gente, ó, aqui na funçãozinha, 2 cliques. No final dela, como eu quero remover um valor, menos 1. Olha só, eu tiro 1. Então, se deu 113, menos 1, agora vai dar 112, tá certinho. Enter, beleza, agora sempre vai estar certo. Quer ver? Se eu adicionar um novo item, então deixa eu ir lá para o final da minha planilha, e aqui eu vou adicionar um novo item ABC123. Enter, beleza, adicionei um novo item ABC123. Agora, este item, vamos ver, olha só, já contabilizou, 113. Legal, né? Se eu remover qualquer item, delete, volta aqui, 112. Dessa forma, a gente consegue contar a quantidade de produtos únicos na nossa planilha de estoque, por exemplo. Ou poderia ser um outro exemplo, uma outra situação que você tem. Agora você já sabe contar coisas no Excel. E ainda aprendeu um truque, né? De remover um, ou ainda você pode remover 2, remover 3, dependendo da situação. Beleza? Vamos lá, um pouquinho mais difícil agora. Quantidade de produtos únicos com origem em São Paulo. Então olha só. Produtos únicos, 112. Mas eu não quero 112, só os que têm origem em São Paulo. Lembrando que na minha planilha eu tenho São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Neste caso aqui eu só quero contabilizar os de São Paulo. Quantos são? Não sei, vamos descobrir, né? Qual funçãozinha será que pode me ajudar com isso?
Vamos lá, vamos começar a escrever e ver se tem alguma função de contagem. Igual conte, olha só aqui, ó, conte.c. Sabe o que o conte.c faz? Ela conta só algo específico. Vamos dar 2 cliques aqui, ó, conte.c, 1, 2, beleza. Então olha que interessante. Qual é o intervalo que eu quero? Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar da seguinte maneira. Eu quero a quantidade de produtos que eu tenho ali cadastrado no meu estoque. Mas eu só quero contabilizar aqueles que são do estado de São Paulo. Então, o meu critério, ó, perceba que tem 2 coisas que eu preciso preencher nessa função. O intervalo de contagem e o critério. O meu critério eu já sei quem é. É SP, São Paulo. E o intervalo de contagem? Olha, o intervalo de contagem, vamos aqui na planilha, eu posso considerar que o intervalo de contagem é toda essa última coluna aqui da origem. E aí, sempre que a função encontrar um SP, contabiliza 1. Encontrou de novo? Aí ele conta 2. Encontrou de novo? Aí ele conta 3. E assim por diante. Então a gente vai contar toda vez que aparece a palavra, a letra SP. Se fosse Minas Gerais, era só a gente escrever MG. E assim por diante. Ou ainda um texto, o nome de alguma coisa, beleza? Então vamos lá, selecionei toda a coluna E, ponto e vírgula. E acompanhando a funçãozinha aqui por cima, ó, igual conte C, vai contar toda a coluna E, vai usar como intervalo, e vai contar só aquilo que é SP. Mas para que eu possa escrever SP, preciso abrir aspas, escrever SP e fechar aspas. Então sempre que você escrever algo aqui, é importante que você abra e feche aspas, beleza? Deixa eu fechar parênteses, Enter. Olha que legal. Então aqui eu tenho o quê? Produtos únicos, 112. Produtos únicos de São Paulo, 46. Se eu quisesse saber da Bahia, por exemplo. Então vamos lá, deixa eu editar isso daqui, ó. Ao invés de ser SP, eu queria Bahia. Aí aqui dentro da funçãozinha, como a gente já fez, é só eu trocar o SP por BA. 37. Então a gente já aprendeu a contabilizar valores únicos utilizando um critério de contagem. Conta todo mundo, mas espera aí, não é todo mundo, né? Conta só aquilo que é da Bahia, ou só aquilo que é de São Paulo. Legal, né? E agora, se eu quisesse, por exemplo, a quantidade total de produtos. Então, peraí. Se aqui em cima a gente foi a quantidade de produtos únicos, aqui deve ser o total em estoque, né? Então, vamos até mudar isso daqui, ó. Total de produtos em estoque, né? Beleza, fica mais fácil de entender. Como é que eu posso fazer para contabilizar a quantidade de produtos em estoque? Da seguinte maneira, tem uma funçãozinha no Excel que chama soma, e é justamente ela que dá para a gente utilizar. Então, olha só, igual, soma, dou 2 cliques aqui, e aí o que eu faço? Eu preciso selecionar aquilo que eu quero somar. Eu venho aqui na minha planilhinha do estoque, posso fazer de 2 formas. Posso, agora, selecionar o intervalo aqui da quantidade, clico, seguro e arrasto apenas onde eu quero, ou algo mais fácil, eu posso clicar em toda a coluna C, clicando na letra C aqui em cima, porque dessa forma, independente da linha onde eu adicione uma nova informação ou ainda remova alguma informação, a soma sempre vai atualizar para mim de modo automático, beleza? Então eu selecionei toda a coluna C, Enter. Olha só, tenho 15.735 unidades em estoque. Legal. E lembra que eu falei que atualiza de modo automático? Então, 15.735. C, por exemplo, digamos que a quantidade da serra circular de bancada vendi bastante e mudou para 9 unidades só. Enter. Vamos ver o que aconteceu. Ó, 15.529. Diminuiu, né? Então, beleza, está funcionando. Deixa eu dar um Ctrl Z para restaurar a informação. Pronto. Agora vamos para algo um pouquinho mais difícil. Quantidade total de produtos na prateleira A. Então, olha que difícil, né? Ficou um pouquinho mais difícil. Eu tenho várias prateleiras. Prateleira D, A, E, C, F e assim por diante. Digamos que eu queira saber, né, como no exemplo, eu já sei o total que eu tenho de quantidade, que é aquele 15.000 e alguma coisa, né, o total, toda a coluna C. Mas eu não quero mais toda a coluna C. Eu quero saber só quanto eu tenho na prateleira A, por exemplo. Então aqui, ó, A, 43. Aí eu tenho que somar esse 43 com o 58 aqui de baixo e assim por diante. Toda vez que aparecer prateleira A, eu somo a quantidade. E como é que dá pra gente fazer isso aqui no Excel, né? Então, olha só, a quantidade total de produtos na prateleira A. Eu posso fazer da seguinte maneira. Soma C, somar com critério. Igual, soma, olha só, soma C. 2 cliques para selecionar, 1, 2, pronto. Qual é? Ó, perceba que pede várias coisas, né? Intervalo, critério e intervalo de soma. Primeira coisa, intervalo. Qual é o intervalo que eu vou verificar
se é ou não prateleira A. E aí é a primeira coisa que eu preciso selecionar. Até porque é a prateleira A que eu quero contabilizar. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui na planilha de estoque. Venho e seleciono toda a coluna B. Ponto e vírgula. Até porque na coluna B que eu tenho as prateleiras D, A, E e assim por diante. Agora o que a funçãozinha está pedindo para mim? Ó? Dá para a gente acompanhar aqui por cima, ó, pela barra de fórmulas. O critério. Olha, eu quero somar tudo aquilo que é prateleira A. Então deixa eu escrever o A aqui. Abre aspas, A, fecha aspas. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo de soma? Agora sim que eu preciso selecionar a coluna C, porque é na coluna C que eu vou somar os valores. Então eu seleciono a coluna C. Agora se eu apertar aqui o Enter, eu já consigo ter o resultado e saber que o total de produtos em estoque que eu tenho, 15.735. O total de produtos que eu tenho na prateleira A é 2.881. Então, beleza, pessoal. A gente conseguiu fazer o total de produtos na prateleira A. Se eu quisesse saber na prateleira C, como é que eu faço? Aí é só eu abrir aqui a funçãozinha que a gente acabou de aprender como é que faz. Aonde está o A, eu digito C. Simples assim. E aí o Excel, soma C, ele vai somar só o que é prateleira C. Vamos ver? 2.591. Beleza. Deixa eu dar um Ctrl Z só para voltar onde estava. Pronto. E agora a quantidade de produtos com origem em São Paulo. Quantidade de produtos com origem em São Paulo. Tem duas formas da gente interpretar isso daqui, né? A quantidade de produtos únicos de São Paulo, né? Então, quantos produtos, quantos nomes de produtos que vieram de São Paulo. Ou ainda, a quantidade de estoque que tem origem de São Paulo, né? Então, por exemplo, 215, SP. 229, SP. E assim por diante. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou considerar que é a quantidade em estoque de produtos que vieram com origem de São Paulo. Para isso, ó, vamos fazer o seguinte. Soma C também, né? Como aqui em cima a gente já fez algo parecido, quantidade de produtos únicos com origem na Bahia, e a gente utilizou o Conte C para nos auxiliar, deixa eu fazer o seguinte aqui embaixo. Ó. Quantidade total de produtos com origem de São Paulo. Então, ao invés, agora, nesse caso, a gente acabou de fazer de prateleira, né? Então a gente tem o total no estoque, total na prateleira A, e o quanto que talvez seria o total que teve origem de São Paulo. Legal a gente talvez descobrir essa informação, né? Vai que aí no seu dia a dia, na sua situação, você precisa saber algo parecido com isso. Então vamos utilizar aqui novamente o soma C. A gente vai somar o que está em estoque, mas não vamos somar tudo, só o que tem origem de São Paulo. Então vamos utilizar aqui, ó, igual soma C. Eu dou dois cliques, ó, 1, 2. Qual é o intervalo? Intervalo do critério, tá? Então, ó, vamos vir aqui, ó, na planilha contar. E o intervalo é a origem. Tudo que for São Paulo contabiliza. Então deixa eu selecionar toda a coluna aí. Aí vamos acompanhar aqui por cima, ó, que fica mais fácil. Ponto e vírgula. Qual é o critério? O critério é que seja, abre aspas, SP, fecha aspas. Ponto e vírgula. E o que eu quero somar? A quantidade. Ó. Então seleciono toda a coluna C. Enter. Beleza, pessoal. Cadê aqui, ó? Aqui embaixo. O total, ó, 15.735. Total na prateleira A, 2.881. E o total que veio de São Paulo, 6.386. Beleza. E agora um pouquinho mais difícil, ó. Chegou aqui na corzinha vermelha. Quantidade total de produtos na prateleira A. Isso a gente já aprendeu. Quantidade total de produtos na prateleira A, com origem em São Paulo. Então aqui a gente tem dois critérios. Quantidade total eu entendo como soma. Então a gente precisa somar o que está na prateleira A e o que é de São Paulo, né? Juntar esses critérios. Eu posso utilizar para isso a funçãozinha igual soma C, não soma C. Por que eu tenho que usar agora o soma C aqui no Excel? E qual que é a diferença do soma C para o soma C? Muito simples. Soma C a gente usa quando tem um critério. Eu quero saber o total no estoque que é de São Paulo. Então, o total, um critério, beleza? Que é de São Paulo, por exemplo. Ou, se eu tivesse, por exemplo, igual essa situação, eu quero saber o total no estoque que é de São Paulo e que está na prateleira A. Que é de São Paulo, um critério, e está na prateleira A, dois critérios. Quando a gente tem mais de um critério, a gente precisa usar soma Cs, com um S no final, beleza? E, se a gente tiver só um critério, usa soma C. Ou você pode sempre usar soma Cs, não tem problema também não, beleza? Soma Cs serve para qualquer coisa, né, que você precisa somar. Deixa eu selecionar aqui, ó, soma Cs, 1, 2, beleza.
qual é o intervalo de soma que eu quero somar? Então, se eu quero saber a quantidade em estoque, eu venho aqui, seleciono a quantidade que eu tenho em estoque. Ó. Clico na célula, na coluna da quantidade em estoque, coluna C. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo do primeiro critério? Eu quero que o primeiro critério seja São Paulo, por exemplo. E o intervalo desse critério está na coluna E. Então, seleciono toda a coluna E. Ponto e vírgula. E qual é esse critério 1? É que seja São Paulo. SP. Abre e fecha aspas, tá bom? Ponto e vírgula. Agora, qual é o intervalo do critério 2? Olha, o intervalo do critério 2 está aqui na coluna B. Ó. Então, seleciono toda a coluna B. Agora, a funçãozinha está pedindo aqui para mim, ó, ponto e vírgula, qual é o critério 2? O critério 2 é que seja, abre aspas, prateleira A, fecha aspas e fecha parênteses. Enter. Beleza, pessoal. Então, agora, olha que interessante que eu tenho aqui. Eu tenho o total de produtos em estoque, tudo que está na prateleira A, tudo que veio de São Paulo, e aqui, no caso, eu tenho uma mistura dos dois. Apenas o que é de São Paulo e apenas o que está na prateleira A. Então, perceba que o número ele vai diminuindo, né? Eu tenho 15 mil, que é o total, 6 mil é de São Paulo, 2.800 na prateleira A. E se eu juntar essas duas informações, eu chego no resultado de 1.226. Ou seja, do total de produtos que eu tenho, 1.226 estão na prateleira A e vieram de São Paulo. Legal, né? Então a gente consegue aqui, a partir do Excel, com o auxílio aí da funçãozinha soma Cs, contabilizar várias coisas diferentes com vários critérios específicos. E claro, eu posso até mudar isso daqui. Então digamos que eu queira saber a prateleira, o estado MG, por exemplo, Minas Gerais, e a prateleira C. Tudo do estoque que é de Minas Gerais está na prateleira C. Enter, 897. Beleza? Então dá pra gente brincar aqui com as informações. Agora voltamos aqui a um nível um pouquinho mais fácil, mas depois ainda tem 3 coisas bem difíceis para fazer. Então vamos só recapitular algumas coisas. Valor total em estoque. Valor total eu preciso somar. E para somar a gente usa a função soma. Então como é que ficaria isso daqui? Valor total em estoque igual soma, 2 cliques, 1, 2. O que eu quero somar? Tudo que está em estoque em dinheiro, né? Valor total. Então eu venho aqui na planilhinha do estoque e aí eu somo tudo que está de valor. Mas, como a gente viu anteriormente, se eu selecionar um intervalo específico e eu adicionar uma nova informação, essa nova informação não vai ser contabilizada no intervalo que eu selecionei. Então é inteligente a gente selecionar toda a coluna D. Dessa forma, tudo que a gente inserir no Excel, tudo que estiver na coluna D vai ser contabilizado, mesmo que a gente insira na última linha da planilha. Beleza? Então selecionei toda a coluna D, Enter, e este daqui é o valor total que a gente tem em estoque. Posso fazer o seguinte, selecionar essa célula aqui, clicar em página inicial, e depois aqui nesse símbolo de moeda, porque aí fica com uma formatação um pouquinho mais interessante e fácil da gente entender o que está aqui na célula. 684.691,12 centavos. E se eu quiser saber agora, não o valor total, porém o total da prateleira C. Então a gente tem o valor total, que já descobrimos ali em cima, e agora não quero mais saber todo o total, eu quero saber só o que está na prateleira C. Dá para a gente utilizar, como a gente já aprendeu, soma C no Excel. Olha que interessante. Igual soma C ou ainda soma Cs. Lembra que eu falei que soma Cs usa quando você tem mais de um critério? Mas eu também falei que dá para usar sempre. Se você precisar somar com critério, dá para você usar soma Cs. Beleza? Então, vamos fazer soma Cs. 1, 2. Para selecionar, qual é o intervalo de soma? O intervalo de soma está aqui na minha planilhinha e ele está aqui na coluna D. Então eu seleciono toda a coluna D. Agora é só eu apertar aqui o ponto e vírgula. E qual que é o intervalo do critério 1? O intervalo do critério 1, ou no caso o único critério que a gente tem, está aqui na coluna B. Então deixa eu selecionar toda a coluna B, que é referente à prateleira. Ponto e vírgula. E qual que é esse critério 1, que a funçãozinha está pedindo agora? O critério é que seja prateleira C, se eu não me engano. Prateleira C. Abre e fecha aspas e fecha parênteses. Enter. Beleza, Então, o total que a gente tem na prateleira C é 112 mil. Deixa eu selecionar, página inicial, colocar aqui em moeda para ficar mais fácil de ver. Beleza, então, pessoal. Aí já está bem tranquilo, né? A gente já tinha usado algo parecido anteriormente. Vamos lá, agora ficou mais difícil, hein? Valor total na prateleira A com origem na Bahia, né? Mas antes de eu fazer, deixa eu fazer um convite mais do que especial.
clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E, além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Como é que a gente faz, então, o valor total na prateleira A com origem na Bahia? 2 critérios. Igual, soma Cs, aqui ó, 2 cliques, 1, 2. Qual é o intervalo de soma? O intervalo de soma, a gente seleciona o total, ponto e vírgula. E agora, a gente precisa, ó, depois disso, selecionar o intervalo do critério 1. Vamos selecionar o critério 1 como sendo a origem, no caso Bahia, né? Então a gente seleciona toda a coluna E. Ponto e vírgula. Qual é o primeiro critério? O primeiro critério é que seja BA, Bahia. Lembra de colocar entre aspas, tá bom? Ponto e vírgula. Qual é o intervalo do critério 2? O intervalo do critério 2 é que seja prateleira, né? Então a gente seleciona aqui a coluna B, prateleira, ponto e vírgula. E qual é o critério 2? É a prateleira A. Eu acho que é A, não lembro. Depois a gente confere. Abre aspas, A, fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Beleza, então tá certinho. Ó. Selecionei aqui, ó, Bahia, prateleira A, certinho. Deu aqui um resultado de 42.130,20 centavos. Vamos colocar isso aqui em moeda. Pronto, olha que legal. E lembrando, né, sempre que você atualizar qualquer valor, todos os valores que a gente fez serão também atualizados para você. Agora chegou a hora de fazer os 2 últimos, restantes. Quantidade de produtos com estoque maior que R$5.000 e quantidade de produtos com estoque menor que 150 unidades. Só para ficar mais fácil de entender, mais específico, né, mais objetivo, quantidade de produtos únicos com estoque maior que R$5.000. Beleza. E aqui embaixo é a quantidade de produtos únicos com estoque menor que 150 unidades. Beleza. Na prática, pessoal, ficaria o seguinte, isso daqui, ó. Quantidade de produtos únicos com estoque maior que R$5.000. Se eu pegar aqui os produtos que eu tenho, ó, tem aqui vários produtos. Então, por exemplo, serra circular, R$7.000 em estoque. Então, beleza, contabiliza um. Primeiro produto que tem um estoque maior que R$5.000. Termostato digital, R$6.000. Ah, então beleza, contabiliza também. Então é o número 2, produto 2. Capacete infantil, R$4.000. Ah, então não, porque 4.000 é menor que 5.000 e eu quero só o que é maior. Então, nesse caso, não contabiliza o capacete. E o pendrive de 512 GB? Aí contabiliza, porque ele é maior que 5.000. Acho que deu para entender agora na prática, né, como é que vai funcionar aqui. Então, olha só, para que a gente possa fazer isto, não usa soma, porque o que eu quero contabilizar, contar, fazer contagem. Quantos produtos são? Contar os produtos. Então, a gente usa conte-C no Excel. Igual conte-C, olha só, dou 2 cliques, 1, 2. Qual que é o intervalo aonde eu vou contar, por exemplo? Posso vir aqui, ó, na planilhinha de estoque. E aí, eu posso selecionar como critério a coluna D do total. E todos os valores que forem maior do que 5.000, eu contabilizo. Tudo que for menor, eu não contabilizo. Beleza? Então é bem simples a gente fazer esse critério. Seleciono toda a coluna D. Agora eu aperto ponto e vírgula. E aí eu preciso digitar aqui o critério. Tudo aquilo que é maior que 5.000. Vamos escrever primeiro do jeito que se fala, maior que 5.000. Mas, ao invés de escrever a palavra maior, a gente usa o sinalzinho, que é como se fosse uma setinha para a direita, né? Então aqui, ó, maior. Esse símbolo aí do seu teclado, beleza? Maior do que 5.000. Aí você digita o número 5.000. Pronto, vamos deixar dessa forma. A gente vai ter que fazer alguns ajustes, mas assim já fica mais fácil de começar a entender. Maior do que 5.000. E, claro, você pode especificar o número que você precisar. Eu coloquei 5.000 como exemplo, mas você pode usar outros números. Beleza? Então, olha só. Como o sinalzinho de maior, ele é um texto, de certo modo, não é número, eu preciso colocar ele entre aspas. Então, abro aspas, maior, fecho aspas. E, para poder unir o símbolo de maior com o número 5.000, eu vou usar aqui o sinal de E comercial, beleza? Então, é este símbolo aí que você tem no seu teclado, E comercial. Ficando desta forma que temos aqui em cima. Pronto, feito isso, Enter e pronto, finalizou. Quantidade de produtos únicos com estoque maior que R$5.000. Então eu sei que existem, aqui na minha lista de estoque, 72 produtos que têm estoque maior do que R$5.000. E se eu quisesse saber aquilo que tem um estoque menor? É muito simples. Ao invés, deixa eu dar 2 cliques aqui, ó, 1, 2.
Ao invés de eu usar o sinal de maior, que é a setinha para a direita, eu uso a setinha para a esquerda, para indicar que é menor do que 5.000. Enter. 40. 40 produtos únicos têm um estoque menor do que R$5.000. Deixa eu dar um Ctrl Z para refazer o que a gente tinha feito e pronto. Quantidade de produtos únicos com estoque menor que 150 unidades. Moleza também, né? Como a gente já aprendeu anteriormente, utilizando aqui a coluna do total, agora não é mais dinheiro que eu quero, e sim em relação à quantidade. Então só vai mudar a referência da coluna. Olha só, perceba que é bem parecido, né, a pergunta. Quantidade de produtos únicos com estoque menor que 150 unidades. Para isso a gente usa igual, Ctrl C, do 2 cliques, e você também pode usar o maior, menor, dentro de outras funções, como a gente usou soma C, por exemplo. Você poderia aplicar um critério de maior ou menor também dentro da função soma C. É o mesmo princípio. Qual que é o intervalo aqui neste caso? O intervalo é a quantidade, toda a coluna da quantidade. Ponto e vírgula. E o critério é que seja, olha só, abre aspas, menor, fecha aspas, e comercial menor que 150 unidades. Enter. Então, tem 57 produtos únicos que têm um estoque menor que 150 unidades. E se eu fizesse algo ainda mais específico, então vamos mudar isso daqui para 50, por exemplo. Então, eu quero saber a quantidade de produtos que tem um estoque menor que 50 unidades. Deixa eu dar 2 cliques aqui, e no lugar de 150 eu coloco 50. Enter, 24, ó. E agora se fosse 10 unidades, ou 15, vamos 15, né? Então quero saber a quantidade de produtos únicos menor que 15 unidades. 9 produtos apenas. Dessa forma, como eu havia falado, é interessante a gente até conseguir criar um alerta de estoque no Excel. Tudo aquilo que talvez esteja com um estoque muito pequeno, a gente vai conseguindo notificar e mostrando a quantidade de produtos que estão no estoque mínimo. Chegou no mínimo permitido de estoque. Aí a gente consegue fazer essa contagem com critérios. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar de algum modo no seu dia a dia, no seu trabalho, e te ajudar a poupar tempo, a contar de modo mais eficiente através do Excel. Se você ficar com alguma dúvida, ter alguma sugestão de vídeo, deixe um comentário para eu te ajudar, beleza? Te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo.